Você sonhou com sequestro? Teve uma pessoa que sonhou com sequestro e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte: sonhei que o filho de uma amiga foi sequestrado. Foi muito grande a angústia ao acordar. O que pode ser? Obrigada pelos vídeos e por toda a disposição em auxiliar na evolução. Ótimo dia. Finaliza a internauta. Então, eu vou aqui no meu canal, quando eu falo de pessoas, eu estou sempre me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a pessoas etc., porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E ele é infinito para todas as direções, e ele fez infinitos tipos de pessoas. Mas para nós interpretarmos um sonho onde houve um sequestro, o que nós precisamos entender, primeiramente? A figura do amigo lá no sonho, da amiga. Por que o seu subconsciente alocou a figura de uma amiga? Porque o seu subconsciente é uma pessoa à parte dentro de você própria. Eu sempre falo que o subconsciente é uma outra pessoa dentro da pessoa. E é nas dependências dele que são gerados os sonhos que são produzidos em linguagens arquetípicas. Então, o subconsciente ele não gosta de bater de frente com a pessoa. Por que ele está alocando a figura da amiga lá? Porque ele não quer bater de frente com você, com a sua opinião. Mas, muito provavelmente, aquela amiga que você sonhou é uma amiga parcial. Não é aquela amiga do coração, aquela amiga 100%. Eu imagino que não seja, tá? É amiga, sim, amiga. Mas nada de tão grandemente especial na sua vida. Então, daí aquela amiga está representando ali algo que você trouxe para a sua vida. O que você trouxe para a sua vida? Você precisa ver recentemente quais mudanças você fez. Você foi no centro espírita? Você foi na igreja católica? Você foi na igreja evangélica? Você foi num cartomante? Você foi num benzedor? Você está acessando o site de consulta online, de esoterismo, etc. Porque o seu amigo é isso que você fez recentemente, tá? É algo em que você viu que podia confiar. Porque quando nós temos um amigo, a gente recebe de braços abertos. Quem é um amigo? Um amigo é alguém que pode estar dentro da casa da gente. O que é a casa da gente? É o nosso pavilhão mental, é o nosso subconsciente. Então, veja bem, quando você sonha que o filho da amiga foi sequestrado, então o que você está vendo? Que alguém vai utilizar ali de um trejeito, né, para conseguir algo de você. Alguém vai fazer ali malabarismos, teatros. Alguém vai fazer algo inesperado para tentar fazer você ceder em algo, tá? Agora, o que é só você vai conseguir identificar. Mas a amiga lá no sonho não está representando a sua amiga lá que você tem na vida desperta. A sua amiga está representando algo que você deixou entrar na sua vida, tá? Agora, se você conheceu uma pessoa recentemente e tomou ela por amiga, então pode estar representando aquela pessoa também. Talvez não especificamente aquela que você sonhou, porque aquela lá é uma linguagem arquetípica, ilustrativa. O seu subconsciente alocou um exemplo, a figura da sua amiga Ana no sonho. Mas na vida de vigília, quem entrou para sua vida recentemente foi uma amiga chamada Maria. Então é a esta Maria que o seu subconsciente está se referindo ao produzir o sonho. É a ela, a Maria, que ele quer se referir, embora ele está utilizando a imagem de outra pessoa que é sua amiga. Tá? Então,
Quem é que está trazendo riscos para você? É essa Maria recente, ou Pedro recente. É preciso entender como o subconsciente trabalha com essas imagens. Tá? Agora, se você fez uma simpatia, suponhamos, há uma semana atrás, se você confiou em site de esoterismo, se você anda em magia negra, ou em macumba, ou em vertentes espirituais, então esse sonho é uma resposta para você. O seu subconsciente está querendo falar que aquilo que deveria fazer o bem para você vai sacanear você, quer algo de você e vai chocar para conseguir o que quer. Não vai se importar de trazer comoção para você, até porque o sentimento que você teve ali foi de angústia, tá? Então, se o sentimento foi de angústia, então não tem como o enunciado ser bom para este sonho aí. Não tem como se tratar de algo bom. É impossível. Então, o que você poderia fazer na vida desperta é utilizar os seus poderes individuais, aqueles que o Criador deu para cada humano, que são imaginação, pensamento e falácia. Faça comigo a seguinte afirmação: querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito. E com imorredora gratidão e por intermédio de nosso maior mestre Jesus Cristo, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em nós, e também porque os nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco, tão somente por sermos nós, vossos filhos, vossa criação. Já aconteceu, está feito. Amém. É preciso ter consciência dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Quando você faz estas afirmações, você está tomando o controle do seu pavilhão mental e expulsando pessoas de lá. Você passa a magnetizar a autoproteção e aquilo que busca de bom, de bem e de belo para a sua vida. Você passa a vibrar alto também em nome do Mestre Jesus Cristo, tá? Quando nós fazemos estas afirmações, no mental, os átomos à nossa volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando os eventos muito positivamente. Você não está vendo, mas está sim acontecendo. Cada pessoa tem em média 70 mil pensamentos por dia. E cada humano fala consigo mesmo de 300 a 1000 palavras por minuto mentalmente. Por isso, é imprescindível termos o controle do nosso próprio pavilhão mental, para que outras pessoas não controlem aí, segundo os interesses deles. Então, é isso que significa o seu sonho. Isso que entrou para a sua vida recentemente e que você tomou por amigo, por amistoso, porque de alguma forma agraciou-se diante de você, é algo com o qual você precisa tomar cuidado, porque vai utilizar de meios ali frios, cruéis, para obter algo de você, tá? Então, você precisa ficar muito esperta, porque nesse momento nada é de confiança e ninguém é de confiança. Porque se for uma vertente espiritual que você trouxe para a sua vida recentemente, que está representando aquela amiga lá no seu sonho, então essa força, essa vertente espiritual, ela pode atuar na mente das outras pessoas de baixa vibração para prejudicar você. Tá? É por isso que é importante que você mantenha a sua vibração elevada. Porque as frequências negativas ressoam nessa altura e nunca passam dessa altura porque elas são frequências baixas. E quando nós vibramos aqui em cima, nós estamos livres de entrar em ressonância com as frequências negativas. Quando nós entramos em ressonância com as frequências negativas, nós sofremos todo tipo de ataque, coisa negativa, como miséria, doença, estresse. Então, precisamos vibrar aqui em cima, tá? O que você precisa fazer é vibrar alto.
Comece a vibrar alto a partir de afirmações como aquelas que eu ensinei para você agora. Nós temos o poder da afirmação. Certa vez tinha uma feiticeira, uma mulher que manipulava cartas, essas coisas aí. Quando alguém precisava do favor dela, o que ela fazia? Ela pedia para a pessoa afirmar junto com ela. E ela dizia o que a pessoa queria, mas ela mandava a pessoa repetir em seguida. Como é que se classifica o trabalho dessa mulher lá, dessa atendente espiritual? De perfeito. Porque é só isso que uma pessoa pode fazer pela outra. É a afirmação. Quando você encontra uma pessoa que é empática a você e ela afirma com você, isso é poder. Então, independente da religião, do que fazia aquela mulher, o método que ela utilizava para ajudar as pessoas era 100%. E não existe outro mais poderoso que esse. Porque na Bíblia está escrito: vós sois deuses. E quando um Deus afirma, mas você precisa estar autoconsciente dos seus poderes, tá? Na Ásia, 4 médicos reduziram um tumor de 30 centímetros a nada, simplesmente falando as palavras: já está curado, já aconteceu, está feito. Em 4 minutos o tumor desapareceu 100% e isso foi gravado na tela. Na tela do raio-x foi documentado em vídeo. E o paciente ficou 100% curado em 4 minutos. Os 4 médicos impuseram as mãos sobre o tumor e falavam essas afirmações por 4 minutos seguidos. Então é isso que está acontecendo com você. Essa amiga que o seu subconsciente quer falar para você é que o seu subconsciente não pode chegar diretamente e bater de frente com você. Porque ele não é você. Parece que ele é você, mas ele não é você. Tá? Ele é uma parte ultra poderosa do humano, inclusive, que o humano tem com ele. Então ele não pode chegar diretamente para você e dizer assim: olha, aquela cartomante que você consultou lá não vale nada. Ele não pode fazer isso. Ele também não pode chegar e dizer para você: olha, confie naquela cartomante lá. Ele não pode. Mas ele pode alocar, ilustrar a confiança que você depositou ali naquele braço espiritual. Ele pode ilustrar aquilo como uma amiga. Porque é esse o sentimento que você tem quando vai no padre, no pastor, no benzedor, no atendente online de evidência, no cara da magia negra. Ou, se você não tivesse esses sentimentos, você nunca iria numa pessoa dessa. Porque todos os atendentes espirituais recebem seus clientes com amistosidade, com ar de familiaridade, de agradabilidade, realmente de amizade, de amigo para amigo. Não é mesmo? Então, o seu subconsciente está chamando a sua atenção para isso aí que você está deixando entrar para a sua vida, que na verdade projeta algo aí, um saqueamento de você, tirar algo de você. Então, nada e ninguém é de confiança, pelo menos até você conseguir distinguir, tá? Onde é que está o X da questão aí? Quem é a pessoa ou quem é a vertente espiritual que poderá vir a trazer aí para você muita angústia? Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Espíritos e Religiões. Dê uma olhada, porque poderá vir somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Aí, se você me perguntar, mas e a criança no sonho que foi sequestrada? Então, o seu subconsciente, nesse caso, está utilizando a criança como vetor de violência, como vetor de crueldade, como vetor de falta de empatia e de amor ao próximo. Tá? Porque a frieza daquilo que entra para a sua vida é comparado ao sequestro de uma criança. Quem é que sequestra uma criança? É quem não tem coração, é quem não tem sentimento, é quem não tem consciência de nada. É quem vai reencarnar lá no Seringuete. Porque não tem como encarnar nem aqui no planeta Terra, ele não tem como reencarnar aqui para continuar o aprendizado e desenvolvimento. Ele é obrigado a descer,
Tá? Então, a criança ali está representando a frieza daquilo que entrou para a sua vida. E é algo do qual você precisa se proteger, tá? Você precisa se desfazer disso aí. Isso pode ser também, vamos supor que você passou lá numa loja e viu um quadro de caveira. E você achou bonito aquilo. Aí você traz e pendura no seu quarto, só porque as imagens, elas são arquétipos que influenciam a psique humana. E você não pode ter qualquer imagem dentro da sua casa. Você não pode ter qualquer souvenir, qualquer estátua, porque isso trazem efeitos psicológicos, tá? Então, porque quando o subconsciente vê as imagens, ele faz interpretações, e segundo o que ele está vendo, é como se ele recebesse comandos. Então, de repente, esse sonho também pode estar falando de alguma coisa que você trouxe para dentro da sua casa, como um quadro ou uma toalha estampada. Pode ser que você comprou uma toalha estampada, suponhamos, com escorpião. E vamos dizer que o arquétipo do escorpião não venha combinar com você nesse momento da sua vida. De repente, aquela toalha que você gosta de tomar banho com ela todo dia, está dando reflexo nos seus resultados e agindo negativamente no seu astral, na sua vida. Tá? Então, dentro da casa da gente ou dentro do celular da gente, a gente só pode ter coisas agradáveis e que venham de encontro àquilo que queremos para as nossas vidas. E isso na certeza e não na dúvida. Tá? Então, finalizando, você pode ter admitido coisas novas na sua vida sob aspecto arquetípico ou espiritual, ou ainda de algum aspecto social, que daí é pessoa de carne e osso mesmo, tá? É isso que significa. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você, ou querendo, mande nos e-mails o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.